A todos os estudantes gnósticos que compareceram aqui hoje na nossa sala de conferência, os nossos cumprimentos. Vamos desenvolver hoje o tema de número 67, a trajetória da classificação, assistida agora aqui por vocês e depois ao vivo, né? Real, ao vivo e a cores, depois para todos aqueles que estudam gnose através dos vídeos dos nossos cursos online. A trajetória da classificação é uma conferência já da terceira fase. A gente está indo para o finalzinho do nosso curso, de 90 temas. Portanto, é chamada fase profunda e pela primeira vez sendo divulgado para fora, que isso era tratado muito restritamente dentro do próprio movimento gnóstico, onde eu fui instrutor por muitos e muitos anos, tanto na velha como na nova ordem. Então eram temas que só assistiam aqueles estudantes que faziam a primeira fase, que é a fase A, lá chamada, de 25 conferências, fazia a fase B de mais 25, dando 50 conferências, e aí se habilitava para ir para a fase bem avançada, vamos assim dizer, onde teria acesso às conferências. Então pouca gente tinha acesso, era bem assim, vamos dizer, esotéricas mesmo, né? Como estão nos livros, os mestres não estão mais aqui, nós, do ponto de vista físico, né, não temos mais um movimento instituído, os livros estão aí no ar, estão na internet, então, de livre iniciativa, né, nossa, resolvemos estar colocando isso no ar e assumimos toda a nossa responsabilidade por isso, no sentido de estar assim ajudando todos aqueles que porventura nessa hora final ainda decida a procurar o caminho gnóstico. Bom, então vamos conceituar, né, a trajetória da classificação. É a nossa conferência de número 67, né? Então, vamos ver o que nós podemos tirar de algo assim prático para a nossa vida, para o nosso trabalho interno. Ver o que nós vamos aprender com essa trajetória. Vamos, então, conceituar a parte do Cristo, né? Se a gente olhar no meio esotérico, nós vamos encontrar a palavra Cristo, que é sinônimo da palavra cristal simbólico, né? Isso também nós vamos ver naquele drama, episódio da Sansão e Dalila, né? O que é o Sansão? Uma pessoa forte, né? Um forte soldado, né? Um forte guerreiro, vamos dizer assim. E a Dalila cortou-lhe o cabelo e ele ficou sem força, né? E aí o que aconteceu? Ele ficou cego. Isso significa, também é um sentido figurado, a cegueira dele significa que ele perdeu a consciência exatamente por haver violado a lei do AZF, que nós sabemos o que acontece, né, quando a pessoa viola essa prática do arcano, né? Então realmente perde a consciência. Então essas são as formas, né, do insight. Então, insight é a abertura da consciência. No momento que a consciência se ativa e começa a funcionar, né? Bom, nós já colocamos aqui a definição de consciência, né? Basta saber que nós temos uma consciência então objetiva, que é aquela contínua, e a consciência subjetiva. O funcionamento dela, né? Pode ser objetivo ou subjetivo. Recordando, né? Reprisando, o objetivo quando funciona continuamente, o subjetivo quando funciona um momento, outro não, então intermitentemente, né? Esses são os tipos de consciência. E a consciência é formada, né,
pelo material. O material de fabricação, se a gente quer construir uma casa de tijolo, antigamente ia colocando tijolo com tijolo, né? Então o tijolo é a unidade fundamental de construção de uma casa. E a consciência vai sendo construída pelo tijolinho da essência. Então a essência é o material de construção da consciência. Mas a essência nossa, infelizmente, está presa no ego. Aí tem que ter aquele trabalho de desintegrar o ego para liberar a essência, para que nós possamos ter o material de construção da nossa casa, da nossa consciência. Muito bem. Nós já sabemos, né? Vamos colocar aqui então a essência, fazer um esquemazinho. Então, nós temos aqui a essência e ela tem algumas formas. Tem aquela essência que a gente nasce, né? Que no livro do Mestre Samael, ele vai chamar de essência primígena, aquela que nasceu, essência original, né? Então, aqui nascemos essa essência original, geralmente nós nascemos com quantos por cento? 3%, né, de essência. E aí, nós temos a essência, essa essência aqui, ela está livre, né? Ela está livre lá dentro de cada um de nós, nascemos com ela. E aí tem aquela outra essência, para 100% naturalmente falta 97%. Então nós temos 97% de essência aprisionada. Então aprisionada. E essa essência aprisionada é a que se chama de ego. Então o que é o ego na realidade? É a essência aprisionada, então isso está preso, né? Não está livre. E aí o que acontece com a pessoa que conhece os 3 fatores de evolução da consciência e quer ampliar de 3 para 4 para 5? Ele vai trabalhar com os 3 fatores de evolução da consciência. Então o que ele pega? Ele vai ter que descondicionar a essência, né? E vai tirar da onde? Daqui, que nós temos então 97%. Tem que tirar daqui, né? Então vai ter que fazer um trabalho de descondicionar. Então vamos colocar aqui, depois da morte, essa consciência morte mística vai ser liberada. Então, essência liberada. Essa essência é resultante da morte, que é o primeiro fator. Muito bem. Então, o ego é inconsciência, né? Subconsciência. Só é possível nós tirarmos consciência da essência livre e da essência liberada. Então, um pouquinho de essência que a gente vai aumentando aqui, ela pode ser consciência. Então, o que é consciência? Consciência é a essência ativada. Então essa essência ativada é consciência. Como é que acontece isso? Vamos supor, nós temos a versão com a pessoa, a pessoa dá um esbarrão na gente, já ficamos irritados, né? Ficamos com raiva daquela pessoa. Então, para quem está se auto-observando, esta reação é produto do quê? De um eu. O eu dentro de nós, os eus são componentes do ego. O eu é reagente, ele reage, ele não age, ele não é proativo, ele é reativo, então ele reage. E aí a gente acha que a pessoa insultou e já fica com a pessoa mesmo pedindo desculpa, né? A gente fica mal. E a outra sente que a gente não está bem, né? Então isso é um eu que está atuando, faz parte da legião do ódio, né? Ficamos com ódio. Aí percebemos, opa, então temos que eliminar esse eu, vamos pedir para a Mãe Divina,
se estamos auto-observando, fazendo a morte em marcha, elimina de mim este eu. E a gente sabe que dentro dele tem um percentual de essência. Então a mãe vai eliminar esse eu, um pedido sincero, né? Qual filho que, fazendo uma petição sincera para sua mãe, ela não atenderá? E quanto mais a nossa mãe divina, né? Então a mãe vai desintegrar esse eu, e a percentual de essência escapa de dentro dele. Ela estava presa, vai se tornar livre, foi liberada. Então se a gente tinha aqui 3%, então já vai ter mais um pouquinho, liberou. Então nós temos a essência, mas ainda não temos a consciência. Se a essência era produtora das reações, da raiva, se o ego, né, era produtor, a essência aprisionada do ego era responsável pelas reações na forma de raiva, de ira, né, desassossego, fica incomodado, a gente tem uma lei na física que diz: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, esse material foi desintegrado, mas vai transformar outra coisa, então transforma em virtude. Então vamos ter a virtude da tolerância, né? Vamos ter a virtude da compreensão pelo que aconteceu com a gente, vamos ficar não mais desassossegado, mas sim tranquilo, sereno, calmo, vamos adquirindo virtudes. Essas virtudes em nós é a essência que nós liberamos lá do ego, né? Se encontrarmos com outra pessoa acontecendo a mesma coisa, já vai ser diferente, né? Porque liberamos. Então essa essência, né, é produtora do bem, e o eu que ela estava dentro é produtora do mal. Mas ainda ela não é consciência, tá? Consciência é aquele instrumento dentro de nós que vai perceber que a gente tinha um agente que produzia o mal, que agora temos dentro de nós um agente que produz o bem. Então o registro e a percepção disso é a consciência, tá? Mas para essa consciência registrar funcionar, é preciso que ela seja ativada. E como é que ativa aquela essência que a gente liberou? Ativamos na meditação. Então quando a gente medita, né, essa essência que foi liberada, ela sai da terceira dimensão do nosso corpo, vai para a sexta dimensão, com o mundo causal, e lá tem as experiências necessárias que ela precisa, e ela volta já na forma de consciência, ou essência consciente. Então, mesmo que a gente não tivesse ego, né, se a gente tivesse 100% de essência, mas a gente seria ingênuo, né? A essência era ingênua, uma pessoa pura, mas ingênua. Não tem compreensão da sua própria felicidade, do seu próprio amor, né? Amor puro é amor consciente, né? Então, amor consciente é aquele que você está no estado de bondade, doa sem esperar receber nada em troca. E geralmente as pessoas estão esperando alguma coisa, né, pelo aquilo que elas fazem. Então, é assim que vamos fazendo o nosso trabalho. Bom, no sonho, né? O que vem a ser o sonho? O sonho, então, é quando nós desconectamos a nossa consciência, ela se transporta, ela não fica dentro do corpo. Ela vai para onde for a nossa alma. A alma é a consciência. Então a alma geralmente não sempre, ela vai com os nossos agregados, né, com o nosso material psicológico, para a quinta dimensão quando dormimos. Então, ao ir nos deitar hoje, né, quando a gente está ali preparando para dormir, né, quando está quase dormindo naquela fronteira, então o ego começa a fazer a desconexão com o corpo físico para ir para a quinta dimensão. E quando ele chega lá, como são múltiplos, né, multidões, ele começa também a andar, perambular lá pela quinta dimensão. E aí nós não temos consciência do que está acontecendo, estamos sonhando. Por que não temos consciência? Porque a consciência, a essência material de fabricação está dentro do eu. E para onde ele vai, ele leva, né? São muitos, então fica dissolvido. Então, isso é sonho. O sonho então é sair do mundo físico, né, do corpo, ir para a quinta dimensão e ficar
do mundo astral na parte inferior, dimensão inferior, tá? Mas tem sonhos também significativos, tem sonhos que eles já são bem lúcidos, né? São sonhos, meios utilizados para nos passar ensinamentos nas partes superiores do nosso ser. E assim tem os sonhos bíblicos, né, do José, que interpretou lá o sonho do faraó, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, se tornou o primeiro administrador da história. Tem os sonhos do Daniel, também da Bíblia, né? Um excelente profeta, interpretador de sonhos, né? Isso tem também em nós os sonhos significativos, que vai ocorrer depois aqui exatamente como foi delineado lá, porque lá as coisas naquela dimensão acontecem primeiramente, para depois acontecerem aqui. Bom, e tem os sonhos negativos, vamos dizer assim, que são os pesadelos. Então o pesadelo também é a desconexão do corpo físico, que vai para a dimensão astral inferior, mais inferior e inferior, que lá tem 9 círculos, né? Tem 9 círculos superiores, são 9 céus, e tem 9 círculos infernais do Dante Alighieri. A gente vai ver isso na Divina Comédia, numa aula específica mais para frente. Muito bem. Então, quando comemos uma feijoada ou algo assim pesado, né? Fica muito difícil, né, para esses agregados, e eles vão para a dimensão inferior, e lá nós vamos ter contato com aqueles monstros, aquelas coisas terríveis, né? Volta aterrorizado, acorda, que na realidade são os nossos próprios eus. Não fugimos, a gente pode fugir de todo mundo, não consegue fugir da gente mesmo, né? Então a gente, você querendo pegar você mesmo lá. Então, esses eus nós já criamos, eles são raiz das legiões, das 7 legiões, e residem lá, e nós temos um contato com ela, né? Esse é pesadelo. Mas, para quem quer trabalhar, os pesadelos servem, né? Trabalhar sobre si mesmo, para indicar onde é que devemos começar nosso trabalho, onde devemos atacar, como diz o venerável mestre Raburu, temos que atacar o touro, pegar pelo chifre, né? Começar por aí. Então isso é pesadelo, né? Bom, o ideal para nós é deixar de sonhar. Mas para deixar de sonhar é preciso a gente saber que está sonhando. Então tem trabalho, né? Aqui no movimento gnóstico tem mantras para que a pessoa recorde dos seus sonhos, chamada Yoga do Sonho. Então a Yoga do Sonho, nós hoje vamos dormir, vamos nos preparar, né, para dormir, fazer uma prática, e quando nós estivermos sonhando, às vezes a gente não recorda, quando acordar não mexe com o corpo, fica praticando o mantra para que o sonho possa ser relembrado, que a parte da nossa memória onírica começa a funcionar, tá? Chamada donzela do sonho, que é uma parte do nosso ser, ela começa a funcionar, fazer uma oração, pedimos para ela trazer em recordação tudo aquilo que nós sonhamos a noite toda, né? Mas não trazemos, descarregamos para a memória física. Então ela vai trazer. O mantra então é o Faraó. Então, Faraó, depois tem no texto, né? Desculpa, o Faraó é para sair astral, é o Raum. Tá? Então, vamos praticar hoje para que possamos recordar do nosso sonho e possamos transformar o sonho em realidade, aprendendo a fazer o desdobramento. Muito boa noite a todos. Já somos 20? A todos os estudantes de gnose da forma presencial que estão aqui hoje e os que vão assistir esse vídeo na forma online, as nossas saudações para vocês. Hoje, já que nesse tema de número, eu esqueci de colocar o tema de número 74. Estamos aqui no dia 26 de março do ano 2011 para proferir esse assunto das três
seriam 3 classes, 3 tipos, né, de tantrismos. Então, vamos ver de uma forma didática como é que a gente vai compreender esse assunto aí. Tantrismo é a palavra em sânscrito, lá no indiano, usado muito na Índia, né, no Oriente, para a transmutação sexual. Então a palavra tantrismo pode ser utilizado no local. Então vamos achar aqui alguns. Tantrismo é a mesma coisa que o arcano AZF. Arcano AZF. Isso aqui também é conhecido como Maituna. Pode ser escrito assim também. E para nós, traduzindo isso daí, é a transmutação sexual. Então, vamos ver, existem 3 tipos de sexualidade em todos nós seres humanos. Existe a sexualidade normal. Vamos colocar aqui sexualidade. Então tem a normal, tem a sexualidade inferior, e tem a sexualidade superior, a chamada de suprassexualidade. Então a supra. Então vamos ver onde que nós estamos aí encaixando, né? Aonde que cabe a gente nesse contexto. A humanidade hoje, será que pratica a infrassexualidade, né? Que é inferior? Será que pratica a suprassexualidade? Ou será que a sexualidade da humanidade, chamada humanidade evoluída, tempos modernos, né? Será que ela é normal? Então vamos ver. A sexualidade normal é aquela que se pratica a serviço da natalidade. A sexualidade se pratica com o objetivo de gerar filhos. Isto era praticado antigamente, né? Antigamente as pessoas casavam para procriar. A sua família, a sua prole era constituída, tinham muitos filhos, né? Então era a procriação. Então era um tipo de atuação psicológica, né? Uma vontade, um desejo dirigido para este objetivo. E hoje, será que praticamos a sexualidade normal? A primeira coisa que os casais fazem hoje ao se constituírem casais é usarem preservativos. Então é para eliminar a procriação. Às vezes nasce um filho fruto de algum incidente, né? Em tudo isso daí. Então a sexualidade hoje já não é mais normal, a não ser em alguns momentos que o casal tem o objetivo dirigido, né, de estar tendo um filho. Então ele passa a ter a sexualidade normal. Os animais têm essa sexualidade normal porque eles procriam, eles têm atividade sexual quando estão no cio, né? Geralmente uma vez por ano, ou repete alguns meses, né? Mas tem uma época bem delineada, bem definida, e só tem atividade sexual naquela época. Fora dessa época não. Então é uma atividade sexual inteiramente dirigida para procriação. E então, se nós não temos a normal, podemos dizer que a nossa sexualidade, né? Assim, tem as exceções, mas de uma maneira geral no mundo, ou ela é normal, inferior, né? Ou ela é superior. Vamos ver se a gente pratica então a superior ou a inferior, né? A suprassexualidade, né? Nós vamos deixar para falar dela por último. Vamos falar então da infra. Essa aqui inferior é a infra. Ela tem 2 raios. Então a infra, aqui vocês vão perdoar, mas a caneta está falhando, né? Então a infra, ela tem 2 raios.
que é o raio de Lilith, não está pegando, vou falar, é o raio de Lilith e o raio de Nahemar. Vamos utilizar aqui essa aí. Ó, Lilith e o raio de Nahemar. Tá? Mais ou menos assim. Bom, isso, o raio de Lilith, o raio de Nahemar, é o estado psicológico em que fica a pessoa praticante desse tipo de sexualidade. Então, o seu perfil psicológico, as suas vibrações, ou elas são lilithianas, ou elas são de Nahemar. Então, o Mestre Samael aborda isso daí nos seus livros, o Matrimônio Perfeito e quais todos os outros. Então, ele vai falar dessas duas esferas sexuais. Elas fazem parte da infra, sexualidade baixa. Então, isso fala das duas esposas de Adão, né? A Lua, né? A parte negativa da Lua, tinha o Lilith. Então, a Lilith é a deusa, é a rainha dos abortos, né? Então, quando a pessoa pratica um aborto, ela está sobre o raio de Lilith. É a rainha de todas as violências sexuais, violências físicas, atrelada do ponto de vista sexual, violência psicológica, essas coisas absurdas que acontecem. Então, quando a pessoa comete tal crime, né, ou tal absurdo, ela está sob a influência de Lilith, está dirigindo o seu espaço psicológico. E a sexualidade que se usa, esse tipo de perversidade que se pratica com instrumentos, ou tem que bater um no outro, né, utilizar aqueles aparelhos, aquelas coisas, tantas fantasias, e a pessoa só tem prazer sendo daquela forma, porque ele está sob a influência de Lilith, está nesse raio, é tudo lilithiano. Essa esfera é bem infrassexual mesmo, né? E nessa esfera estão todos então os crimes sexuais, são chamados de crimes contra a natureza. Depois a gente vai ver o que acontece isso em termos de mundos infernais do inferno dantesco, tá? Na conferência própria. Bom, então a homossexualidade, a sexualidade praticada, sexualidade de diversos tipos, né? É tudo Lilith. O pessoal pratica sexo anal, sexo oral, masturbação, sexo em grupo, né? Etc. Pratica sexo no período menstrual, né? São todos atentados contra a natureza humana, a natureza cósmica da Mãe Divina. A pessoa está na esfera lilithiana cometendo um desvio em relação, a gente está falando, né, da sexualidade normal. A gente não está aqui para dizer que essas pessoas deixam que pratiquem, né? E elas nem vão deixar porque nós estamos falando, e não vão praticar porque a gente está falando. A gente só está abordando o assunto, né, de uma forma holística para que possamos ter uma compreensão. Mas a sua opção sexual, ela vamos dizer assim, garantida em lei, né? Até é proibido se ter preconceito, né, de qualquer opção sexual de qualquer pessoa. Bom, e então na esfera de Nahemar, a pessoa está sob essa influência, é a rainha dos luxos, né, da luxúria, Nahemar. Aquelas... você vai no recinto, que é uma luxuosidade total, né? Então você está sob a influência, e sob essa influência de Nahemar são feitos banquetes, né? Festas, essas festas, e aí tem altos, desde ao longo da história, altos bacanais, né? Tudo isso, Nahemar. Mas toda muito luxo, né? A pessoa está sob a esfera de Nahemar. Um shopping center, né? Por mais simples que é, para nós, hoje estamos acostumados modernamente, né? Você vai ali, tem uma energia diferente, né? É a energia de Nahemar. Você vai numa festa, quantas festas as pessoas promovem ali, cada um desfile, né? A alta moda, a alta costura,
Então, está sob a influência da Remar. E na Remar, a respeito do sexo, tem legisladores, né, que legislam, liberando sexualidade, isso, aquilo, então sob a influência da Remar. As bebidas, as pessoas vão atrás das bebidas, e essas bebidas têm um fundo, né, um pretexto para a sexualidade, né? Então são as bebedeiras, os bailes, né? Foi tudo ali num baile, quando toca uma música, todo mundo juntinho dançando, né? É uma influência da Remar terrível, né? E também hoje os bailes funk, né? Bastante da Remar, a pessoa está sob aquela influência psíquica, né? E ela não vai conseguir sair porque aquilo ali é prazeroso para ela, né? Aquilo ali é o mundo dela. Então deve ser respeitado também o seu livre arbítrio. Então, já que nós seres humanos, na sua grandiosidade, não temos o normal e somos inferior, né? Poucos vão ter a suprassexualidade. O que é a suprassexualidade? A suprassexualidade é aquela praticada entre casais legítimos e legalmente constituídos, né? Então tem o casal, pode ser praticada por casal que seja casado, legítimo o casamento, a certidão lá do juiz. Então tem que ter a certidão. E que aliás, legaliza o casamento, a certidão do juiz. E legitima o casamento, o que dá legitimidade a uma união? O amor. Então, casais constituídos pelo laço do amor e com a outorgação, né, da lei. Então, esse casal pode ir praticar no seu lar, tá? Autorizado pela Loja Branca, a fazer a prática da suprassexualidade. Então, ele vai ser praticado, essa suprassexualidade, com o objetivo de procriação dos corpos existenciais dos seres, né? O objetivo de procriação de filhos. Eles podem até vir, mas o objetivo principal é a procriação dos corpos existenciais dos seres. E aí que Jesus diz, e o pessoal interpreta errado: crescei-vos e multiplicai-vos. Ou seja, crescei, né, em consciência, e multiplicar os nossos corpos internos para que eles sejam veículos dos mundos superiores, nas outras dimensões, de expressão dessa consciência. Então essa sexualidade é para isso. E lá na Índia, então, essa daqui, a caneta não está funcionando, mas é o tantrismo branco, a suprassexualidade. O normal é o tantrismo cinza e o inferior é o tantrismo negro. Tá? Como é que se começa a praticar então a sexualidade? Que nós temos várias lições, vários temas que abordamos este assunto, né? Mas em síntese é isso aqui. Nós temos o símbolo, né? O caduceu de Mercúrio, criado pelo Dr. Hipócrates, que é o pai da medicina, é um deus da medicina, né? Um mestre da medicina, então é representado por este símbolo. Então esse caduceu representa a nossa coluna espinhal, simbolicamente falando, né? Então aqui vai acontecer isso, né? Envolvendo aquele caduceu. Então a gente tem aqui esse símbolo, né? Está por aí nos ônibus, está por aí na prefeitura, na Casa do Café, porque aqui em Santos é o berço da maçonaria, né? Então tem muito esse símbolo. Mas vocês podem examinar. Então essa aqui, lá no Oriente, tem o nome de Ida, né? E isso aqui é o nome de Pingala. São os nomes de sânscrito, né? E nas escrituras, isso aqui está com as duas testemunhas. Pode ler Apocalipse, as duas testemunhas. Tá? Então esse é o símbolo do caduceu de Mercúrio. Então a pessoa que vai praticar, com o objetivo de criar seus corpos existenciais e despertar a consciência, chega uma hora que vocês vão ver o caduceu tem uma asa. Então quando ela se abre, é que a pessoa despertou a consciência, ou seja, todo mestre
e tem os corpos formados nessa consciência, então é um super-homem, ele é cósmico, então ele voa para onde ele quer no universo, né? Voa quando dorme nos seus desdobramentos, né? Então vamos ver, a pessoa vai praticar a sexualidade supra, né? Que é a maituna. Então o casal se une, né? Vai evitar o orgasmo para quando a energia já está bastante quente, né? A energia seminal, o sêmen está no estado pastoso, né? Que é intermediário entre o líquido e o sólido. Vai haver a transformação de estado. Do estado pastoso, o sêmen passa por o estado líquido, tem uma vibração mais alta, mais elevada, mais energia. Então esse líquido faz do estado líquido, com mais vibração, vai vibrar mais intensamente, passa para o estado de vapor. Então esse vapor, lá dentro da gente, na prática, né, sem perder energia, ele vai subir, tá? Ele vai subir pelos canais, né? Vai subir os cordões, vai subir, passando pelos chakras, né? Depois a gente vê isso, e vai parar aqui na raiz do nariz, que é a morada do Pai em nós. Então chegando aqui, ele faz esse caminho de volta. Então a energia é classificada, a divindade da nota é ponta de faca, né? Nada passa por ela, desapercebido. Então classifica, vai fazer uma análise, né? Vai colocar o selo de qualidade. Se a energia que transmutou chegou daqui resultante de união legítima e legalmente constituída, então os anjos, né, fazem isso, autorizam a volta dessa energia, ela desce de novo. Então ela vai acionar aqui, ó, no cóccix, embaixo, uma outra energia que tem aqui dentro do canal da medula, que é o Kundalini. Então esse Kundalini vai ser despertado por esse choque, que é a energia de transformação da neve. Então ela vai despertar. Aí depois de despertar a pessoa já é diferente, né? Aí acontece essa energia da Kundalini, uma energia que tem em nós, ela está enroscada 3 vezes e meia com uma cobra, com uma serpente lá dentro, né? Então ela vai ser despertada, desperta a Kundalini, desperta a cobra, né? A serpente. Então essa serpente, à medida que vai transmutando, ela vai subindo, vai subindo, quando chegar aqui fez a primeira iniciação, depois tem a segunda, a terceira, a quarta, né? Então é isso que acontece. Quando a pessoa não está legal e justamente construído o seu fundamento, uma prática ilegal, a energia vem até aqui, desce, chegando, em vez de despertar para cima, aciona para baixo. Então vai despertar o órgão kundarticulador. Então é isso para esta aula. Vejo vocês na próxima. Muito boa noite a todos que vão assistir essa videoconferência e os que estão aqui presentes na nossa aula de hoje. Vamos estar tratando uma conferência da fase 3, a fase profunda, que é o tema 65, o Círculo Dantesco. Então, o Círculo Dantesco se deve ao Dante Alighieri. Então, Dante Alighieri, italiano, não é iniciado, que escreveu o livro A Divina Comédia. Então Dante Alighieri, na realidade, as universidades, as escolas, o pessoal que lê fica assim extasiado, tentando entender como que uma pessoa pode escrever uma obra daquele naipe. Na realidade, para ele, quem faz gnose sabe que é bem simples, né? Na realidade, ele descreveu as experiências reais vividas por ele. Então, o que o Dante coloca na sua Divina Comédia, que nós vamos lá ler, na realidade é uma experiência vivida em carne e osso por ele, né? Então, o Dante fiorentino, a gente baseia no Venerável Mestre Samael, nos seus escritos. Ele é um iniciado da Loja Branca e ele tem como seu guru, como seu mestre, o Virgílio. Então ele vai descer os círculos dantescos, na realidade são os infernos. Ele vai descer camada por camada e vai trazer isso para a sua memória física, né? Aqui no planeta Terra, e descreve para a gente. Então, na realidade é uma experiência
dos mundos infernais das infradimensões do planeta Terra. A mesma coisa vivenciou o venerável Mestre Samael também. Ele escreve as suas experiências no livro extraordinário, faz parte dos 5 livros básicos, chamado Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma. Então esse livro do Mestre Samael, ele também descreve a sua experiência, ele como mestre Avatara da Loja Branca, ele da Era de Aquário, né? Ele vai aos círculos infernais e também transcreve as suas experiências. É um legado para nós, seres humanos, que queiram fazer o mesmo caminho. Está lá tudo mapeado. Também a mesma coisa vai fazer o venerável Mestre Rabulu, que também vai aos mundos infernais, tem as suas experiências. E Jesus Cristo também deixa alguma mensagem para nós sobre esses mundos. Ou seja, qualquer mestre, nenhum mestre que faz o seu mestrado, passa pelas fases que a gente está passando como estudante, vai avançando, né? Nenhum chega aos céus sem antes baixar os infernos. Então já diz os 12 trabalhos do Hércules, né? Hércules tem que descer para limpar o estábulo, né? Então os mestres eles descem de maneira voluntária e já com preparo, né? Para resgatar parte da sua própria consciência que está ali nas legiões infernais. Então ele desce para resgatar parte de si mesmo e tem que fazer isso. Então ele desce com a sua espada temperada, né? Já tem uma série de proteção e de força. Então essa é a descida voluntária. E isso a gente vai encontrar no credo, né? Jesus crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Seu Filho Jesus Cristo, que padeceu, foi morto, né? Padeceu sobre Pôncio Pilato, desceu à mansão dos mortos. Isso, no terceiro dia estou.